Bom, e a Associação dos Magistrados do Maranhão divulgou em nota a preocupação com o clima de insegurança na capital maranhense com toda essa crise no sistema prisional. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da AMA, Gervásio Santos. Bom dia, seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Bom dia, Cristiane. Bom, a gente ouviu aí na fala do secretário de Administração Penitenciária, ele classificando toda essa crise como uma herança maldita, né? Como é que a associação coloca, né, essa questão nessa nota divulgada? Na verdade, nós temos um déficit histórico de vagas no sistema penitenciário do estado do Maranhão. Só para se ter uma ideia, hoje nós precisaríamos, no mínimo, duplicar o número de vagas para que se permitisse acomodar de forma adequada todos aqueles que têm mandado de prisão expedido. Agora, é preciso dizer também de que essa herança maldita ela tem uma certa responsabilidade do Poder Executivo. Só para ficar num único exemplo, nós temos o caso do presídio de Pinheiro, em que o Ministério da Justiça já encaminhou por 2 vezes verba federal para que se pudesse ser construído e até hoje esse projeto não saiu do papel. O caso do presídio de Imperatriz, que se arrasta por longo tempo para a sua conclusão. Além do que, as condições do sistema penitenciário de Pedrinhas, do complexo penitenciário de Pedrinhas, vem deteriorando gradativamente, de maneira que essa situação, essa terrível situação que nós alcançamos, ela é uma situação, uma tragédia, de certa forma, anunciada. Bom, a gente não pode falar que esse clima de insegurança, como a nota coloca, né, é algo virtual, como o secretário de Segurança Pública chegou a falar. Esse clima de insegurança seria algo virtual, algo criado, não estaria de fato acontecendo, né? Mas a gente está vendo isso aí, por exemplo, nos números, né, de assassinatos que aconteceram só esse ano, né? 721 homicídios na Grande São Luís e contra 716 assassinatos na Grande São Luís só no ano passado, ou seja, esse ano a gente já supera os números do ano passado. Veja que de 2009 para 2013, nós, em 2013, atingimos a maior marca de assassinatos nesse período, nos 5 últimos anos. E, atualmente, em outubro, 5 de outubro, já alcançamos o número de assassinatos em relação ao ano de 2012. É preciso que as pessoas compreendam de que o sistema penitenciário, ele, quando é mal gerido ou quando quando se propicia a criação de facções criminosas, isso tem repercussão na rua. Muitas das vezes as pessoas pensam que encaminhar o preso para o sistema penitenciário é suficiente para garantir segurança na rua. Não. É necessário que lá, no complexo penitenciário, nós tenhamos políticas adequadas. E o primeiro passo para a adoção de políticas adequadas é se ter condições, é se evitar a superlotação, se ter condições de se promover a ressocialização do preso. No atual estágio em que nós nos encontramos, infelizmente, as nossas condições carcerárias não permitem sequer que o preso viva dignamente, quanto mais ressocializá-lo. Bom, quando a política pública ela gasta mais tentando corrigir as distorções provocadas por essa crise, a gente vê que esse é um custo muito maior do que se fosse investido na ressocialização dos presos, na questão da justiça restaurativa, né, que parece meio utópico, né, nessa situação em que o Maranhão está hoje, né? É que, na verdade, a superlotação carcerária, ela permite o quê? Ela facilita a criação e o fomento das facções criminosas. E essas facções criminosas, elas não atuam apenas internamente no sistema carcerário, elas têm repercussão externa. E a gente assistiu isso na quinta-feira, na quarta-feira, nós assistimos esse fato. É importante que se tenha a consciência de que o primeiro investimento em segurança pública, ele passa necessariamente pelo sistema carcerário. Hoje, praticamente todos os presos, né, do Estado, à exceção, são encaminhados para São Luís. Nós temos muito poucos presídios no interior do Estado. E como detalhe, nós não temos no Estado do Maranhão nenhum presídio de segurança máxima, nenhum presídio. Significa dizer que esses líderes das facções criminosas e que propagam as suas ideias, levando o terror às ruas de São Luís e do Estado como um todo, esses líderes, eles convivem com os demais presos, o que facilita a propagação de suas ideias, o que facilita a propagação de suas ordens. Então, era de fundamental importância que nós tivéssemos aqui
no estado do Maranhão um presídio de segurança máxima com no mínimo 150 vagas, em que se pudesse ali alocar aquelas lideranças, aquelas pessoas que têm a capacidade de fazer com que essa onda criminosa possa chegar às ruas. Bom, esse decreto de emergência deve ser publicado hoje, o Estado deve estar publicando esse decreto de emergência hoje, mas há muito a gente já fala a respeito da situação do sistema prisional. A gente pode falar em uma tragédia anunciada aí, doutor Gervásio? Sim, uma tragédia anunciada. Agora, eu fico feliz porque o governo do Estado, em função desse fato, tem tomado medidas no sentido de lidar com o problema. Agora, o que nós não podemos admitir são declarações que são dadas via de regra pela imprensa, e um caso típico do secretário de Segurança que tem dito isso de forma constante, de que a polícia prende e a justiça solta, e que por isso haveria esse clima de insegurança. Na verdade, nós não temos hoje sequer vagas para prender todas as pessoas que a justiça determinou a prisão. Então, é uma incongruência dizer... Teria que triplicar esse número de vagas. Teria que, no mínimo, duplicar. É uma incongruência dizer que a polícia prende e a justiça solta. Na verdade, a polícia não consegue prender, ou quando consegue prender, há um processo de superlotação e que muitas das vezes você precisa lidar com aquela situação concretamente. Então, nós precisamos deixar de acusar um ao outro e agirmos de forma conjunta para solucionar o problema, porque ao fim e ao cabo, quem sofre é a sociedade maranhense. Quando a gente fala em duas varas de execução penal, a gente está falando de uma estrutura muito pequena para dar conta de toda essa demanda? É que, na verdade, essas varas de execução penal, elas atuam no complexo penitenciário de Pedrinhas, ou seja, em todos os presos que estão na ilha de São Luís, não só daqueles que foram presos por ordem dos juízes da ilha de São Luís, como também daqueles presos que são encaminhados do interior para a capital. Então, são duas varas, uma destinada ao regime fechado e semiaberto, que hoje é responsável o doutor Roberto de Paula, e um outro pelo regime aberto e as demais medidas, que é o doutor Fernando Mendonça. E é importante dizer de que esses dois juízes têm cumprido fielmente o seu papel. Tanto que, em agosto desse ano, ambos assinaram uma portaria conjunta e esta portaria determinava que os presos fossem divididos por regime, né? Regime aberto, regime fechado e regime semiaberto. E não ao contrário, como foi divulgado equivocadamente ontem em um dos jornais da capital. Bom, doutor Gervásio, a gente conversa muito sobre esse assunto, tem conversado ao longo desses últimos meses aqui no portal da Assembleia a respeito dessa questão, inclusive com os representantes da pasta da vara de execução penal, né? O doutor Roberto de Paula, por exemplo, defende, né, que os presídios sejam descentralizados e que eles cubram um número menor, né, de presos, ou seja, em vez de 1.000, que sejam 100 em cada presídio, presídios regionais. Como é que o senhor vê essa é a solução para o problema. É evidente, você coloca 1.000 pessoas de todo o estado em um único presídio, naturalmente você está ali fomentando a criação de grupos criminosos, de facções. Ao passo que, se você distribuir esses presídios pelo interior do estado, com o número entre 100, 150, 200 no máximo, você estaria o quê? Você estaria evitando que essas pessoas mantivessem contatos entre si. E ao evitar esse contato entre si, você contribui para evitar a criação das facções criminosas. Hoje, o que é que nós temos? Nós temos um complexo praticamente centralizado na ilha de São Luís, com poucas exceções no interior do estado, e essa centralização, ela permite justamente o tráfego de informações, o tráfego de influências, o tráfego de drogas, e tudo isso com repercussão nas ruas. Essa violência, ela volta para o asfalto. Ela volta para o asfalto. A gente precisa ter essa consciência de que, para trabalhar a segurança pública, nós também temos que trabalhar a questão penitenciária. Uma coisa não está dissociada da outra, uma coisa está relacionada. Porque muitas das vezes, aquela pessoa que é presa pela primeira vez, ela se vê obrigada a se submeter às determinações de uma facção criminosa, sob pena de perder a sua vida. E aí ela volta para as ruas, né, após o cumprimento de sua pena, e tem um dever com aquela facção criminosa. E assim o processo se retroalimenta. Bom, e a gente está falando aí, eu insisto nessa questão, a gente está falando de um custo social muito alto, né? Porque além dos presídios que precisam ser recuperados após essas rebeliões, a gente tem um custo das vidas também, né? Que são ceifadas aí durante essas rebeliões. Né? Sem dúvida alguma. As tragédias são tragédias anunciadas, são pessoas que cometeram crimes, mas são pessoas que deveriam estar sendo assistidas pelo Estado. Deveriam estar sendo assistidas pelo Estado. O que a gente observa, de uma maneira geral,
é de que falta investimentos, mas evidentemente que o investimento não apenas no ano de 2013, falta ao longo da história investimentos na área de segurança, na área do sistema penitenciário, porque isto um dia, mais cedo ou mais tarde, iria explodir. E, infelizmente, nós estamos vendo essa onda, né, de revoltas, essa tentativa constante de fugas. Por quê? Porque o sistema penitenciário atual de Pedrinhas, ele não oferece condições de manter aquelas pessoas em uma situação de dignidade humana. Então, por essa razão e pela fragilidade da própria segurança, né, que o presídio, até pela sua deterioração histórica, é muito comum as fugas. Exatamente há pouco mais de 24 horas, houve uma tentativa de nova fuga em que 25 pessoas tentaram fugir e uma delas teve êxito. Conseguiu fugir. Bom, a gente tem visto na última semana aí uma fala muito comum, né, entre representantes de várias instituições, de que esse é um problema nacional. O problema no sistema prisional é um problema nacional. Mas não está na hora da gente olhar um pouquinho, né, para o nosso umbigo e começar a ver as coisas e tentar resolver os problemas a partir da realidade local? Olha, sem dúvida nós temos um problema nacional em relação ao sistema carcerário. Isso não tenho nenhuma dúvida. Agora, nós chegamos no estado do Maranhão a um ponto agudo. Né? É um ponto agudo que não se vê em outros estados da federação. Então, é evidentemente que a questão das facções criminosas, ela é um problema nacional. E aí a reportagem do Estado de São Paulo demonstrou isso muito bem. Agora, que nós temos problemas específicos no nosso Estado, nós temos. E reside basicamente na falta de investimentos históricos no sistema penitenciário. Ou seja, não se justifica que o maior número de presídios estejam concentrados apenas na capital. Se nós tivéssemos presídios regionais com 100, 150, 200 vagas em todo o interior do estado, eu posso assegurar a você de que a nossa situação estaria muito melhor. Veja, o estado de São Paulo, que é um estado que tem a maior população carcerária do Brasil, compatível com a sua população, apesar de ter problemas sérios, você tem hoje um grande investimento na construção de novos presídios, de uma implantação de uma política que seja uma política, né, de maior rigidez. Isso significa dizer, não significa dizer que as facções foram eliminadas, mas significa dizer que você tem condições, pelo menos, de se monitorar estas facções, como a reportagem do Estado de São Paulo, recentemente divulgada, demonstrou. No nosso caso, nós estamos numa situação em que nós estamos perdendo esse controle. Esse controle por quê? Pela fragilidade do sistema. Mas nós acreditamos de que o Poder Executivo, a partir de agora, tomará as medidas necessárias no sentido, primeiro, de se implementar políticas que possam, de alguma maneira, eliminar ou pelo menos minorar os efeitos dessas facções criminosas no interior do presídio. E como é que se consegue isso? Construindo presídios em todo o interior do estado, com capacidade entre 100 a 200 e mais. Nós precisamos, sem dúvida alguma, de um presídio de segurança máxima para alocar neste local os líderes dessas facções no nosso estado. Agora, aqui no Nordeste, por exemplo, a capital Recife, né, a capital de Pernambuco, ela é considerada uma das mais violentas do país e tem conseguido diminuir esses índices na última pesquisa que foi feita em cerca de 70%, investindo em projetos sociais nas áreas periféricas. Ou seja, a gente também precisa olhar para essas políticas integralizadas, políticas sociais que precisam acontecer nas periferias aí do Estado? É importante a gente ter essa noção. A política de segurança pública, ela não é apenas a política repressiva. Ela é política educacional, ela é política carcerária, ela também é a política repressiva. E a gente, isso é reconhecido pelas autoridades de segurança do Estado, nós temos um déficit de pessoal. Nós temos um efetivo da Polícia Militar, por exemplo, que está em torno, né, era o mesmo efetivo que nós tínhamos na década de 90, sendo que a população do Estado, ela praticamente ela duplicou nesse período todo. Então, nós precisamos, para resolver esse problema, não é apenas uma única ação, em apenas um único setor, em apenas no setor repressivo. Ela precisa também, nós temos um olhar diferenciado para as causas da violência. E uma das causas principais da violência é justamente a falta de assistência social, a falta de educação, sobretudo na nossa juventude. Hoje está muito fácil entrar no crime. Hoje o crime seduz pelas oportunidades, entre aspas, né, que oferece. Então é preciso se ter esse olhar diferenciado, sim.
Bom, e o que nos preocupa também, doutor Gervásio Santos, é como a população tem percebido toda essa crise no sistema prisional e no sistema de segurança pública, colocando como se o direito estivesse favorável, né, aos detentos, que estivesse lá para defender aquele que cometeu o crime, né? Então é preciso que se mude essa concepção e essa cultura de como perceber esse sistema prisional, de como perceber essa área de segurança pública. É como eu disse há pouco, não dá para diferenciar uma coisa da outra, né? O sistema prisional, uma política prisional adequada, ela tem reflexos diretos na segurança pública. Não adianta você colocar o preso lá e esquecê-lo. Por quê? Porque um dia ele sairá. Nós não temos no país prisão perpétua nem pena de morte. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que quem foi preso hoje, amanhã ou depois sairá da prisão. E se nós não tivermos uma política de ressocialização, né, certamente aquela pessoa que esteve preso, ela voltará a delinquir. E aí é um processo que se retroalimenta. Nós precisamos ter a seguinte noção: num Estado democrático de direito, todos possuem deveres e direitos. E o Poder Judiciário, ele não tem a função de proteger A, B ou C, mas sim a de garantir os direitos de todo e qualquer cidadão e de impor os deveres àqueles que não os cumprem de forma espontânea. Bom, e se a gente for olhar de uma maneira, né, mais holística, né, e olhar um pouquinho para trás, a gente vem pecando, né, desde o início, por exemplo, no cumprimento das medidas socioeducativas, né, do estabelecimento dessas medidas dentro do sistema SINASE, ou seja, esses jovens, esses adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas e que deveriam estar sendo assistidos de uma outra maneira, futuramente podem, né, estar sendo vítimas desse sistema lá no Você tocou num ponto essencial. Por exemplo, os estabelecimentos de internação dos menores, de adolescentes infratores na nossa capital, estão praticamente todos interditados. Não há uma visão especial para esse setor. E é isso que nos entristece, porque o que nós observa é que determinadas autoridades, né, ligadas ao executivo, para de alguma maneira esconder a falta de atuação nessas áreas, tentam responsabilizar o Poder Judiciário por esses fatos. Que nós precisamos ter a noção de que para se evitar a segurança, né, para se evitar problemas com segurança, nós precisamos ter um olhar diferenciado para as crianças e adolescentes, sobretudo aquelas que em algum momento incorreram em algum ato infracional. Então, a gente tem essa preocupação, isso inclusive a Casa, a Assembleia Legislativa, nós já participamos de uma audiência pública aqui tratando deste assunto e, infelizmente, esse é um tema que ainda não vem despertando o interesse, né, das autoridades do Poder Executivo Estadual que merecia. Porque aí seria outra tragédia anunciada. Outra tragédia anunciada. Bom, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Portal da Assembleia. Nós que agradecemos o espaço.